Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, de volta ao local em que eu costumo gravar a maioria dos vídeos aqui para vocês. E eu começo pedindo a força de quem não está inscrito ainda. Quando eu parei para gravar esse vídeo, a gente estava quase chegando à marca de 45 mil inscritos. Portanto, se você puder se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, comentar alguma coisa, compartilhar, tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas. Meus amigos e amigas, no dia 15 de dezembro aconteceu aquela operação da Polícia Federal que foram até a casa de várias pessoas, dentre elas Cid e Ciro Gomes. Essa operação já foi criticada por diversos políticos, adversários dos dois, criticada por juristas e até a cúpula da Polícia Federal se sentiu incomodada com a forma como tudo foi conduzido. Mas assim, o que a gente tem que abordar aqui neste vídeo? Eu tinha alertado no que eu falei em específico sobre tudo o que aconteceu, vou deixar o link no comentário fixo, que era importante a gente prestar atenção em como que a grande mídia repercutiria tudo isso. E eu que critico sempre a forma como ela aborda a própria pessoa e as ideias de Ciro Gomes, preciso vir aqui reconhecer que o Jornal Nacional, do dia 15, fez a coisa certa. Eu assisti e cheguei a gravar aqui o tempo em que eles dedicaram para falar das investigações, de tudo o que aconteceu e para dar o espaço para o Ciro se defender. Que normalmente a gente via o seguinte, era muito espaço para falar da reportagem em si, do que estava acontecendo, da delação premiada, das acusações, e lia simplesmente a nota do acusado, do investigado, enfim. Agora aqui não, aqui a gente viu que ficaram 2 minutos e 20 segundos falando então da operação em si, e depois deram 2 minutos e 30 segundos para o Ciro Gomes se defender. Colocaram trechos da nota que o Ciro publicou nas suas redes sociais e colocou trechos da entrevista que o Ciro concedeu naquele mesmo dia à Globo News, inclusive ali com partes importantes. E colocaram também ali mais 23 segundos falando o que o Cid tinha dito em relação ao acontecido. E foi importante porque eles colocaram o Ciro falando. E na fala do Ciro, ele criticou duramente Bolsonaro, disse ser uma tentativa de intimidá-lo, já que ele denuncia os erros e a corrupção deste governo. Falou da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que nem chegou a ser um superintendente, foi colocado lá pela ligação que tem com a família Bolsonaro. Falou que o Estádio Castelão, que é o alvo de investigação, a licitação foi feita lá em 2010, né? Ele foi o estádio mais barato, que teve inclusive economia para os cofres públicos na ordem de 100 milhões de reais. E ele reforçou lá que quem ganhou a licitação foi quem ofereceu o menor preço, algo que o próprio delator disse na sua delação. Essa matéria do Jornal Nacional em si, ela caiu assim, de uma maneira muito positiva nos grupos que apoiam o Ciro Gomes, porque estava todo mundo na expectativa de como o Jornal Nacional faria tal abordagem, então meio que trouxe um alívio. E eu, como eu disse, assisti a entrevista. Agora um detalhe importante, eu estava ao lado de um ainda bolsonarista, mas que já cogita votar em Ciro Gomes em 2022. E a reação dele foi, o Ciro está certo, e as eleições em 2022 serão muito sujas. Então reforço, eu que sou bastante crítico da grande mídia, preciso vir aqui reconhecer que em relação a esse episódio do dia 15, o Jornal Nacional, que é o que tem maior audiência, fez o correto. E não só ele, vários outros jornais também deram amplo espaço, deram voz para que Ciro Gomes fizesse ali os devidos esclarecimentos. E no dia 16, né, saiu aí a matéria também dizendo que o Ministério Público Federal opinou contra a busca e apreensão no caso de Ciro e Cid Gomes, mas concordou com as quebras de sigilo. Ok, não tem problema você fazer a coisa da forma correta. O Ciro disse nas entrevistas que concedeu que não está acima da lei, mas também não pode estar abaixo dela. E o que aconteceu foi algo totalmente sem sentido. Como eu disse no começo, a cúpula da PF sentiu, ficou incomodada com o ocorrido. E Bolsonaro não gostou da reação da cúpula da Polícia Federal. E Igor Gadelha, do portal Metrópolis, publicou uma matéria que diz o seguinte: o presidente Bolsonaro não digeriu nada bem as notícias de que a cúpula da PF teria se incomodado com a operação contra os irmãos Cid e Ciro Gomes, deflagrada nesta quarta-feira, dia 15. Segundo apurou a coluna, Bolsonaro reclamou que a percepção da PF propagada na imprensa reforçaria a tese de defesa de Ciro, que a operação foi orquestrada pelo governo para atingir o presidenciável do PDT eleitoralmente. Olha, eu disse aqui no outro vídeo que isso aqui pode sim ter o dedo de Bolsonaro, mas eu não descarto que tem ali
tentáculos da Lava Jato, tentáculos que visam favorecer também Sérgio Moro. Então é bom ficar atento nesse possível duplo movimento de Bolsonaro por um lado e também dos aliados de Sérgio Moro de outro. E precisamos que tudo seja investigado, todos. Não tem problema você investigar esse ou aquele. Quem está na vida pública, vez ou outra, pode sim ser alvo e daqui a pouco isso não dá em nada. Agora, me parece uma forçação de barra nesse caso todo. Repito, uma licitação de 2010, a delação em 2017 e só agora que isso vem à tona. Então isso tem cara e tem cheiro de perseguição política. E essa perseguição pode ser dupla, uma tentando criar algum tipo de desestabilização no grupo que governa o estado do Ceará para favorecer Capitão Wagner, aliado de Bolsonaro, e existe a possibilidade do Capitão Wagner, se ele recuar e preferir continuar como deputado federal, deles lançarem o nome do senador Eduardo Girão, outro que é assim um grande aliado de várias pautas do Bolsonaro, mas que é afiliado ao Podemos, partido de Sérgio Moro. Então, se o Capitão Wagner recuar e preferir tentar a reeleição lá para a Câmara dos Deputados, Eduardo Girão, que é senador, que está garantido no Senado até 2026, pode fazer a sua tentativa de ser eleito governador. Se ele perder, já que o grupo que governa o Ceará tem feito um excelente trabalho, e se a população do Ceará reconhecer isso, como tem reconhecido nas últimas eleições, alguém indicado desse grupo pode sim ser eleito governador, e o Eduardo Girão, sabendo que a parada lá é duríssima, teria maior garantia de continuar com o mandato, já que o mandato do senador é de 8 anos e ele foi eleito em 2018. E o outro lado da perseguição política seria, obviamente, afetar a candidatura de Ciro Gomes. E alguns pontos merecem ser reforçados, porque isso aqui não vai acabar agora. É importante quem eventualmente esteja preocupado com algum ponto, compreenda que esse estádio foi o mais barato do Brasil. E não só do Brasil, das últimas 4 Copas, desde 2002 até essa em 2014, foi o estádio mais barato. Foi entregue primeiro, sem atraso. Além de não ter atraso, ele foi entregue antes do previsto. Ou seja, não teve aquela coisa de vamos atrasar a obra para tentar pegar propina daqui, para tentar pegar mais dinheiro dali. Não, ele foi entregue antes do previsto. Teve concorrência na licitação. O valor foi reduzido em relação à proposta original, inicial, diferente dos outros estados em que o valor aumentou e aumentou muito, em alguns casos mais que dobrou. Ciro Gomes, por exemplo, nem possuía cargo, e a investigação existe e se espera que ela seja feita de maneira correta, justa, dando amplo direito de defesa para aí os nomes envolvidos na investigação e que isso não fique sendo requentado daqui até as eleições, como costuma ser o método lavajatista. Esse é um ponto que a gente vai ter que tomar muito cuidado daqui para frente. Agora, o tiro pode ter saído pela culatra. O canal do Ciro Gomes no YouTube, eu tenho reforçado isso aqui sempre, disparou as views. Ele nos últimos 30 dias teve, em termos de visualizações, 2,6 milhões de views. Bolsonaro está em segundo com 1.920.000 views. Eu gravei um vídeo há 2, 3 dias falando sobre isso, e a diferença entre eles era de apenas aqui 10 mil visualizações. Agora o Ciro já abriu quase 700 mil views e está ampliando cada vez mais. Lembrando que Bolsonaro tem 10 vezes mais inscritos que Ciro Gomes. Lula, que tem 10% a mais de inscritos que o Ciro, tem bem menos da metade de visualizações. O canal dele tem 973 mil views nos últimos 30. Lembrando que aqui inclui Lula no Podpah, que teve só esse vídeo mais de 400 mil views no canal do Lula. Aqui a questão é, as pessoas ficaram curiosas e foram atrás de informações. E o canal do Ciro fez o correto, colocou lá todas as entrevistas que o Ciro concedeu envolvendo este assunto, e os vídeos realmente tiveram um alcance muito bom se comparado a outros. E aí as pessoas foram, assistiram e várias ficaram, já que também percebeu-se um aumento no número de inscritos no canal dele, aumento que de lá para cá não foi percebido nem no canal do Lula, nem no canal do Bolsonaro. E outra coisa boa para o Ciro, ele recebeu um amplo espaço na mídia para se defender, recebeu o apoio e solidariedade de diversos políticos, até de adversários, e também do mundo jurídico, e o apoio de Cabo Daciolo, que retirou a sua pré-candidatura e disse que em 2022, se tiver só um voto para Ciro Gomes, esse voto será dele. Isso gerou uma corrente aqui nas redes sociais, em que pessoas disseram, olha, se tiver 2 vai ser o Cabo Daciolo e o meu. Muitos vídeos foram feitos nesse sentido. E parte da grande mídia percebeu que Ciro fez do limão uma limonada e voltou a falar nessa bobagem de que Ciro vai desistir, o que não existe, já foi reputado 1000 vezes por ele
por Carlos Lupe, mas a grande mídia que não quer Ciro eleito, porque parte dessa grande mídia atende aos interesses da elite financeira, vive tentando requentar isso para criar algum tipo de desestabilização na candidatura do Ciro. Eu, particularmente, nunca vi alguém com 7%, segundo o último Datafolha, incomodar tanto como o Ciro Gomes incomoda. Será que é porque eles sabem que esses 7% podem crescer e vencer as eleições em 2022? É uma dúvida que eu tenho e deixo para vocês também refletirem. Estamos a 10 meses das eleições e eles sabem que muita coisa pode mudar daqui até outubro de 2022. Meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!